começar o nosso bate-papo hoje com a psicóloga e master coach Rúbia Franciose, falando de birra. Conhece alguma criança birrenta que chega no supermercado, que chega na praça ou em outros ambientes e, se não for atendida como gostaria, faz a maior birra? Como explicar esse tipo de comportamento, Rúbia? Primeiro assim, né? Qual é a criança que não faz birra? Não existe uma criança que não faça birra. Por quê? A criança, ela, do 0 aos 12 anos, ela é praticamente 100% emocional. E a birra, ela é uma reação normal, né? De alguma coisa que a criança ou quer ou não quer. É uma necessidade, uma vontade não satisfeita. Então, quando que uma criança faz birra? Meus filhos fazem birra, já fizeram birra. Primeiro, o pai ou a mãe não podem se deixar levar pela emoção da criança. Porque se o pai e a mãe se deixarem levar pela emoção do descontrole, aí não se controla a birra nunca. Segundo, né? Conectar com essa criança, fazer o que a gente faz no Jeito Ver Família, um V0 ali, um olho no olho, para poder fazer com que ela escute esse pai e essa mãe, entender o que ela quer, o que ela está querendo por causa da birra, se ela quer um brinquedo, se ela quer... E nos olhos, com essa conexão de amor, poder explicar para ela o porquê que não pode naquele momento aquilo. Por exemplo, vou dar um exemplo, a criança que chega numa loja de brinquedos e eu quero, e faz aquele maior escândalo para ser atendida naquilo que quer. Uma criança que precisa andar com assento no carro ou na cadeirinha, mas aí ela chora, eu não quero. Além dessa atitude que você acabou de dizer pra gente, ensinar pra nós, pais e mães, né? Tem que ter firmeza, com carinho, com respeito, olhar no olho, conectar. E explicar o porquê que naquele momento ela não vai ter aquilo ou vai... A cadeirinha, né? A criança não quer sentar na cadeirinha, mas é uma necessidade hoje sentar na cadeirinha. Então, emocionalmente, ela não quer ficar presa, ela quer ficar solta no carro. Então, quando a criança precisa estar na cadeirinha, o pai e a mãe conectam no olho da criança e fala: meu filho, você precisa estar na cadeirinha, porque senão a mamãe e o papai não podem sair de carro com você solto. E, racionalmente a criança não vai entender, mas é uma forma de tu explicar para a criança que é uma coisa que eles vão precisar fazer mesmo contra a vontade dela. E se necessário for, se coloca a criança na cadeirinha, mesmo contra a vontade dela. Por quê? Porque é importante ela entender que isso é algo que é necessário ser feito para eles poderem sair com o carro. Ou então até dizer, enquanto você não sentar na cadeirinha, nós não podemos sair com o carro. Vejo muito você falar assim, que a pessoa tem que se posicionar. No caso dos pais e das mães, dos responsáveis, eles precisam se posicionar também. Não é isso? Sim, com certeza, né? Porque nem tudo que as crianças querem, os pais podem fazer. Nem tudo que a criança ela não tem noção da altura, ela não tem noção do perigo, ela não tem noção do poder e não poder. A criança simplesmente é cheia de vontades. E a vontade é emocional. Por quê? Porque ela não tem noção do que pode e do que não pode. Quem vai introduzindo o poder e o não poder, o porquê que dá, o porquê que não dá, são os pais. E aí a criança, com o passar do tempo, ela vai ficando uma criança que no meio dessa emoção toda, ela vai começando a entender a razão. Até 6, 7, 8 anos, ela vai começando a entender que não é tudo no tempo dela, não é a vontade dela, papai não pode dar tudo que ela quer. Mesmo que ele pudesse, não é saudável dar tudo que ela quer, porque a criança tem que começar a se frustrar dentro de casa para poder entender que nem tudo que ela quer ela vai ter na vida, o mundo não dá tudo pra gente. Agora você já entra no segundo ponto que eu gostaria realmente de abordar com você nessa nossa conversa hoje. Como ensinar as nossas crianças a lidar com a frustração? Por exemplo, outro dia eu lendo uma notícia, alguém falava que uma jovem teria se suicidado porque não conseguiu passar no curso da OAB. Então, não consegui o que eu quero, eu tiro a minha vida. Não consegui o que eu quero, eu tenho uma atitude drástica. E acho que essa construção da pessoa saber lidar com as frustrações deve começar logo cedo, né? Na infância. É isso mesmo, Rúbia? Sim, até mesmo assim, eu nem sei desse caso, né, Sheila? Mas, enfim, às vezes essa adolescente podia ter um nível de exigência muito alto com ela mesma. E ela não aceitou, ela não ter conseguido. Às vezes não é nem eu ganhar de alguém, mas é eu ser melhor do que todo mundo. Então, qual é o nível de exigência que a gente às vezes cobra dos filhos? Será que eles têm sempre que ser os melhores? Eles sempre têm que conseguir? Não, os filhos nossos também, nós somos imperfeitos, os filhos são imperfeitos. E a gente lidar com as nossas imperfeições é lindo, é humano, nós somos humanos.
Então, querer filhos perfeitos, ninguém vai ter, mas podemos sim trabalhar para termos filhos emocionalmente fortes e saudáveis, não perfeitos. Então, a frustração, ela começa a ser trabalhada dentro de casa. Como? Com os nãos. É por isso que o não é tão importante. Dizer não, então. Sim, né? Porque a criança que ela não tem nãos dentro de casa, ela vai a todo pano querer os sims fora de casa. E quando chegar lá fora, que escutar o não... E tem um ditado que eu sempre falo, sempre os meus pacientes, né? A vida não mima ninguém. Quem mima, filho, é pai e mãe. Então, o filho mimado vai pro mundo e a vida não vai mimar esse filho. Então, o filho vai levar pancada. Então, quer que o teu filho não ganhe tanta pancada do mundo? Começa a frustrar ele de casa com as pequenas coisas. Ah, eu quero um celular. Para quê? Precisa do celular? Ah, vai chegar a hora que vai precisar. Tem que ser o melhor? Não, não vai ser o melhor. Porque os filhos não têm essa noção do que pode, do que não pode. Então, nós é que temos que colocar neles isso. Né? A noção do que eu posso, do que eu preciso, do que é importante. Senão o mundo se perde no querer. Que é hoje o que todos os nossos filhos... nós estamos no mundo do querer. Eu quero. Mas e aí? E essa consciência, elevar a consciência dos nossos filhos pequenos, o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, isso é inteligência emocional. Muito importante. E um pai, para poder passar a inteligência emocional para o filho, ele tem que ter inteligência emocional. Então eu não posso passar para o meu filho algo que eu não tenho. Hoje a inteligência emocional ela é muito falada, né? Mas se eu não tiver inteligência emocional para poder dar uma resposta assertiva, corrigir de uma forma sem magoar, sem machucar, sem frustrar, assim, de uma forma sem que traumatize, né? Então, assim, por que não buscar esse conhecimento? Verdade. Você falou de uma coisa, você falou de conexão, e eu quero pedir para você dicas, né, de como as pessoas podem se conectar. E você falou de celular, né, que ao mesmo tempo que conecta, pode estar desconectando as pessoas dentro da própria casa. Qual orientação a gente pode passar para os pais hoje em relação a essa conexão? Como que as famílias podem viver mais conectadas? Então, assim, até nós estávamos comentando agora aqui, nós somos frutos de uma composição de memórias infantis. As nossas memórias, elas começam a ser informadas desde o momento que a minha mãe sabe que está grávida. Quando eu sou aceito ou não sou aceito. Porque o emocional da criança, com 14 dias, ele já está ativo. Então, no momento que a mãe está gestante, ela sabe que está gestante, a criança já tem, ou ela é aceita ou ela é rejeitada pela emoção da mãe. Então, já tem uma memória, é inconsciente, mas tem uma memória de rejeição ou de aceitação. Somos frutos de memórias ao longo da nossa vida. E essa questão da conexão, aquela memória do olho no olho na infância, a criança tem. A memória a gente chama de memórias de conexão. Abraço, o beijo, conexão, estar próximo, colinho, memória de conexão. Então a criança que não teve essas memórias ou não tem essas memórias muito fortes, ela fica uma criança mais fria, ela pode ficar uma criança menos alegre, porque as memórias de conexão elas fazem com que a gente olhar no olho, né, aprender a conectar, ela traz mais intensidade nos relacionamentos. Então a criança muitas vezes que ela por um motivo ou por outro a mãe não teve essa conexão tão intensa, ou o pai, ela pode realmente ser uma criança que ela não olha no olho, ela não tem essa facilidade de compartilhar abraços, que hoje a gente fala muito do abraço, e tudo isso é conexão. Começa onde? Do 0 aos 12 anos, na infância. Então a importância da conexão, sim, o celular perde conexão, porque os pais estão muito mais no celular do que conectados com os seus filhos, eles estão conectados com a vida do outro. Esquecendo que dentro de casa tem vida também, tem 2, 3 pequenininhos, uma criança ali que quer atenção. E quanto menos atenção a criança tem dentro de casa, mais ela vai ser uma criança difícil. Ela vai querer chamar atenção, seja pela birra, seja pela teimosia, seja por ser desafiadora.
Porque ela tá querendo o quê? Conexão. Eu quero o meu pai e a minha mãe olhando pra mim. Não sei esse Conexão preço. real, né? É. Real, não É. aquela conexão. Porque muitas vezes a criança briga com o pai e com a mãe, porque ela tá querendo o quê? Que os pais olhem pra ela. Não enxergue. Eu tô aqui. Então, assim, não esperem os teus filhos ficar brigando, gritando, xingando, fazendo birra pra você poder olhar pra ele. Olhe pra ele e veja realmente a importância que ele tem na tua vida hoje. Dê esse carinho, essa atenção, porque assim, né, tem muitas coisas que são importantes na nossa vida. Mas eu acredito que a real importância do ser humano são os relacionamentos. É verdade. A importância dos relacionamentos. Eu me relacionar com quem de fato com quem está próximo. Eu tô aqui com a Sheila, tô me conectando com ela e não tô aqui com a Sheila pensando lá no que vai ser amanhã, depois, né? Ou então olhando no celular. E é assim que as famílias hoje elas ficam, né? Infelizmente, o celular, ele é um dos maiores concorrentes da atenção hoje para os filhos que estão em casa. Muito bem, vamos ver nossos seguidores que estão assistindo essa entrevista ao vivo, como é que eles estão, se estão conectados com a gente.